Bem no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, esta é uma das suas estátuas mais emblemáticas. Representa a Rainha Dona Maria II. É uma obra do escultor Mestre Barata Feio e um arranjo do arquiteto Agostinho Rica, concebido em 1967. No entanto, a inauguração ocorreu no dia 1 de janeiro de 1968. E porquê a Rainha Dona Maria II? Porque, em boa verdade, é durante o seu reinado, mais precisamente em 1835, que é criado, na sequência das profundas reformas administrativas do nosso país, é então criado o Concelho de Vila Nova de Famalicão. Mas é também Maria II que 6 anos depois, em 1841, eleva o lugar a Vila. Mais tarde, muito mais tarde, em 1985, Famalicão atingiria o estatuto de cidade, a cabeça de um dos mais dinâmicos territórios no norte de Portugal. Mas um território cujas origens, afinal, não estão relacionadas com Dona Maria II e o século XIX. Não. A história deste concelho é muito, muito anterior. Apesar deste belo enquadramento verde, continuamos bem no centro da cidade de Famalicão. Estamos no Parque da Devesa, um parque urbano qualificado e que, entre muitas outras valências, nos apresenta a Casa do Território. E este é um espaço privilegiado para nos apercebermos então dessa longa diacronia, dessa longa história da relação do homem com este território coincidente hoje com o concelho de Vila Nova de Famalicão. Vestígios arqueológicos testemunham que a fixação do homem neste local remonta ao Neolítico, há pelo menos cerca de 6 ou mesmo 7 mil anos. Durante os séculos e milénios seguintes, durante a Idade dos Metais, esta relação dos nossos antepassados com o território vai-se alicerçando e dando origem a povoados cada vez mais sedentários e crescentemente utilizando materiais que, com a Idade do Ferro, darão origem aos primeiros povoados em pedra. O Gabinete de Arqueologia da Autarquia há já muitos anos que vem desenvolvendo relevantes investigações, incluindo escavações num desses povoados, num desses castros ou citâneas, o Castro das Eiras. E aí, nos finais do século XX, ocorreu um dos maiores achados arqueológicos dessa época, no norte de Portugal. É de facto belíssima esta pedra formosa, uma obra-prima da arte castreja, ou seja, uma estrutura que datará entre o século I antes de Cristo e o século I depois de Cristo. Foi, como vos dizia, encontrada nas escavações arqueológicas no Castro do Alto das Eiras por volta de 1990. Servia de entrada de um dos tradicionais balneários que muitos dos castros e citâneas apresentavam. Há aqui um grande investimento artístico primoroso em torno de uma grande pedra que apresentava não só os encaixes para colocar as mãos, que permitiam depois introduzir o corpo por esta pequenina entrada. O objetivo era que não houvesse perdas de calor. Mas, para percebermos melhor como funcionavam estes balneários, o Gabinete de Arqueologia da Autarquia possui a poucos metros de distância a reconstituição de um destes balneários que é utilizado com fins pedagógicos. Uma estrutura anterior ao domínio romano. E esse período que se abre entre nós, sensivelmente, no início da nossa era, vai ser também muito marcante no atual território de Famalicão, marcado nomeadamente por aquela que vai ser a principal via romana
neste extremo do Império. A estrada que, partindo de Olicipo, Lisboa, se dirigia para a maior cidade do noroeste da península, Brácara Augusta. Uma via que irá até aos dias de hoje, porque em parte ela coincide com a Nacional 14, irá marcar o rumo da história deste território. A época da queda do Império Romano e os séculos que se lhe seguem, a Alta Idade Média, vão-se caracterizar também aqui, no atual território do concelho de Vila Nova de Famalicão, por uma grande instabilidade. Às guerras internas do Império sucedem-se as invasões dos povos ditos bárbaros, com particular incidência aqui dos suevos e depois dos visigodos. Mas depois temos também as invasões muçulmanas e até dos vikings. Aliás, sabemos que aqui em Famalicão, mais precisamente no Castelo Roqueiro de Vermoim, uma pequena fortaleza que assentava num antigo castro, bom, no ano 1016 esse castelo é atacado pelos normandos, pelos vikings. Acentua-se por isso ainda mais uma ruralização. O mundo urbano, de grandes contactos comerciais à distância do Império Romano, definitivamente ficava para trás. E cada vez mais as comunidades se vão estruturar num povoamento disperso pelos vales, aproveitando diferentes nichos ecológicos. Esta ruralização vai também ser acompanhada por uma dispersão de estruturas religiosas, mosteiros, pequenos cenóbios. A tradição indica-nos que aqui, no concelho de Famalicão, entre outros, terá surgido ainda no século VIII, aqui em Arnoso, um pequeno mosteiro. Do ponto de vista documental, de certeza histórica, sabemos que esta belíssima igreja românica que estava associada a um mosteiro beneditino, o mosteiro de Arnoso de Santa Eulália, terá nascido ou renascido por volta de 1156. É pelo menos essa uma data que vemos epigrafada, gravada no tímpano de uma das portas laterais. É um belíssimo monumento românico, com as características típicas desse período, robusto, por isso também com poucas janelas, pouca fenestração e com apontamentos arquitetónicos verdadeiramente notáveis. Um monumento que já no século XX foi objeto de intervenção da Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, que, para citar os documentos da época, o expurgou, o libertou das excrescências do tempo, isto é, foram retiradas muitas das intervenções artísticas de períodos posteriores à Idade Média. No entanto, é ainda visível, e este é também um dos aspectos muito interessantes deste monumento, um notável conjunto de frescos quinhentistas. Um outro imponente monumento medieval no território do atual concelho de Vila Nova de Famalicão é a Ponte da Lagoncinha sobre as águas do Rio Ave. Um monumento robusto, com os seus talhamares, os seus contrafortes, encontra-se de resto classificado como monumento nacional. É ligeiramente mais tardio do que a igreja de Arnoso, que, como vimos, remontará ao século XII. Os investigadores admitem que aqui a Ponte da Lagoncinha será já do século XIII. Mas, apesar disso, é um monumento ainda de tradição românica. É verdade que nos apresenta já ali um ou outro arco ligeiramente apontado, quebrado, indiciando esse estilo medieval que se irá suceder ao românico, que é o gótico. Mas, na generalidade da estrutura, com o seu tabuleiro quase plano, com os arcos de volta perfeita, estamos, com efeito, perante uma ponte de tradição
românica. Uma ponte que vem também reforçar, afinal, essa característica deste território ao longo dos séculos, crucial nas questões da circulação, das suas redes viárias, de que esta ponte é um bom exemplo. Famalicão alicerçou com efeito muita da sua importância, da sua estratégica importância, ao permitir estas ligações entre o norte e o sul, entre o litoral e o interior. Hoje, ao contemplar esta ponte, uma ponte que continua a ser usada pelos peregrinos que aqui percorrem os caminhos para Santiago de Compostela, não deixamos de nos surpreender como 800 anos depois ela continua a permitir a passagem de um intenso tráfego, nos nossos tempos, tráfego automóvel. Um outro importante mosteiro medieval, edificado no século XII, na altura ligado à Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, é este mosteiro de Santa Maria de Landim. É óbvio que hoje, quando contemplamos o monumento, não estamos a observar esse templo românico do século XII, mas sim o resultado de profundas reformas que esta igreja vai sofrer no início do século XVI. Obras que ficam associadas, de resto, àquele que é um dos pioneiros do Renascimento no nosso país, o bispo de Viseu, Dom Miguel da Silva. Aliás, alguns dos mais antigos vestígios da arte renascentista em Portugal estão associados, de facto, a essa figura, seja em São João da Foz, no Porto, seja, obviamente, em Viseu, recordando, por exemplo, que é ele o mecenas de Grão Vasco. Mas também aqui, com responsabilidades em Landim, Dom Miguel da Silva vai ser responsável por esta fabulosa fachada renascentista. Mas, entrando dentro da igreja, podemos também contemplar outras marcas do tempo, mais recentes, nomeadamente o barroco. A fabulosa talha barroca do século XVIII. É também um período que deixa marcas importantes no concelho de Vila Nova de Famalicão, muito associado a um grande desenvolvimento agrícola, particularmente do milho, fazendo com que várias propriedades aqui se desenvolvam nessa época, ou então, já quando entramos no século XIX, muitos brasileiros de torna viagem aqui investem também em propriedades agrícolas. Caso, por exemplo, de uma quinta que veremos mais tarde passar para a posse da esposa de um dos mais fabulosos criadores da literatura em português, Camilo Castelo Branco. E em Famalicão é incontornável uma visita à Casa-Museu de Camilo Castelo Branco, em Sede. Quando hoje nos abeiramos desta concorrida, barulhenta, mas estruturante Nacional 14, percebemos-nos bem da importância que ao longo dos séculos este território teve nas questões da mobilidade e das comunicações. Em grande parte, isto vai-se também reforçar no século XIX, um século que começa de um modo muito atribulado, desde logo com as invasões francesas, que, por exemplo, na Ponte da Langocinha, tem um episódio importante, a quando da segunda invasão, quando milícias populares aqui da região tentam travar a avançada das tropas napoleónicas de Marshal Soult. Nas décadas seguintes, o território não passa também incólume à guerra civil entre liberais e absolutistas. Mas, quando chegamos a 1851, um novo período começa no nosso país, a regeneração. Avançará então uma tardia industrialização, as comunicações, os transportes. E o nome grande da regionalização é Fontes Pereira de Melo. Alguém que vai ser uma referência absoluta a partir do momento em que está a chefiar o governo, em 1871. Mas, curiosamente,
Logo no início da regeneração, em 1851, Fontes Pereira Melo era já um jovem ministro das Obras Públicas e fica indissociavelmente ligado à construção da Nacional 14. Claro que esta estrada é herdeira da velha via romana que de Lisboa e do Porto seguia para Braga, mas impulsionando todo esse desenvolvimento que o país vai registrar na segunda metade do século XIX, de facto a Nacional 14 é objeto de profunda reforma, esses meados do século XIX. E em 1851, Fontes Pereira Melo é aqui evocado neste curioso monumento, erguido na margem da Nacional 14, fazendo referência à empresa que construía a estrada, a Companhia de Viação Portuense, e onde o nome do Ministro das Obras Públicas, Fontes Pereira de Melo, é aqui devidamente sublinhado. Na segunda metade do século XIX, para lá da modernização dessa estrada real, hoje a Nacional 14, no passado, como vimos, desde a época romana, uma importante via que sempre foi estruturante para este território, na base também do seu sucesso, mas, dizia-vos, na segunda metade do século XIX vamos também assistir à chegada das linhas do caminho de ferro. Tais acessibilidades, associadas à proximidade ao porto, onde se encontram muitos investidores interessados agora nesta nossa tardia industrialização, a grande disponibilidade de uma mão de obra barata e pouco organizada inicialmente do ponto de vista operário, mas uma mão de obra já muito habituada à produção artesanal do têxtil, fará com que a bacia do Ave, e também aqui no concelho de Famalicão, vá explotar um grande desenvolvimento industrial, muito em torno da indústria têxtil. O Ave será crucial, não só porque a produção do têxtil necessita de água, mas porque ela também vai ser usada, pelo menos num primeiro momento, como fonte energética. As pioneiras unidades industriais, como por exemplo em Ribadave, vão de facto, num primeiro momento, socorrer-se da força hídrica. Mas, muito rapidamente, as fontes energéticas que vão imperar e caracterizar a industrialização do Ave serão o vapor e depois também a energia elétrica. Tal fará com que esta paisagem se comece a caracterizar também pela multiplicação das enormes e altas e fumarentas chaminés do vapor, mas também com as hídricas, as mini-hídricas. A primeira nasceu aqui, muito próximo da confluência do rio Ave com o rio Vizela. É em 1905 que aqui surge uma fábrica que sintomaticamente se vai chamar a Empresa Têxtil Elétrica. A sua mini-hídrica, o seu gerador, começa a funcionar em 1908, alimentando de energia elétrica a fábrica, a casa do proprietário e até a zona envolvente. A energia elétrica e, obviamente, a industrialização iam agora marcar as últimas décadas do século XIX e uma boa parte do século XX. O desenvolvimento industrial do Vale do Ave, com particular destaque para Vila Nova de Famalicão, leva a uma concentração operária, mas também à sua organização, muitas vezes em torno de novos ideais políticos e sociais, como o anarcossindicalismo, o socialismo e, antes, os ideais republicanos. Aliás, o movimento republicano e a Primeira República ficam indissociavelmente ligados a Vila Nova, Famalicão, por aquele que é um dos grandes nomes
desse período e desses ideais. Bernardino Machado. Alguém que nasce em 1851 no Brasil, mas com 9 anos vem para Portugal. A família regressa a Famalicão. O pai será o primeiro barão de Joana. O jovem Bernardino irá estudar para Coimbra, onde se vai destacar como estudante e depois como professor. Muito em torno da filosofia, mas também da física, da agricultura, da economia. De facto, uma mente notável. Alguém que, entretanto, do ponto de vista político, e se de início até vai participar de partidos monárquicos, em 1903, na sequência de uma famosa crise académica, vai se juntar ao Partido Republicano. E, posteriormente, após a implantação da República, a 5 de outubro de 1910, vai ser chamado muitas vezes para lugares de destaque nos governos da Primeira República e mesmo como Presidente da República. Será Presidente 2 vezes, eleito primeiro em 1915 e depois em 1925. Curiosamente, nunca terminará nenhum desses mandatos. O primeiro é interrompido em 1917, com a ditadura de Sidónio Pais. A segunda vez é interrompido pelas movimentações militares que darão origem ao 28 de maio de 1926, abrindo o país para essa longa ditadura de 48 anos. Bernardino Machado, que de resto parte para o exílio, de onde só regressa no início da Segunda Guerra Mundial, quando é amnistiado pelo ditador Salazar. Morrerá em 1944. Mas a sua ligação a Famalicão sempre foi recordada. Aliás, será aqui o seu funeral, daquilo que, apesar da repressão policial, será uma grande manifestação de luto, mas também de oposição à ditadura. Famalicão, que lhe dedica este belíssimo museu. Mas há aqui, na cidade, outros espaços museológicos a visitar. Entre os diferentes espaços museológicos existentes na cidade e no concelho de Famalicão, permitimos-nos salientar este também onde nos encontramos, até pelo seu impacto nacional. O Museu do Surrealismo é tutelado pela Fundação Artur Cupertino de Miranda. Aliás, o museu está instalado nesse edifício icónico da Fundação, essa alta torre que marca o próprio cenário da cidade. Artur Cupertino de Miranda, que é uma figura que irá marcar a primeira metade do século XX, quando falamos da banca. Filho de lavradores enriquecidos de Louro, aqui em Famalicão, Artur irá, juntamente com o seu irmão, fundar o Banco Português do Atlântico. Enfim, ao longo da vida irá também reunindo uma importante coleção de arte. E em 1963, ele e a esposa vão então fundar esta instituição, a Fundação Cupertino de Miranda. E há já mais de 20 anos, todo esse espólio, que entretanto continuou a ser potenciado e alargado, deu origem a este Museu do Surrealismo, onde, entre outros, encontramos peças de nomes incontornáveis como Cesarini ou Cruzeiro Seixas. Este é também um espaço onde Famalicão fica indissociavelmente ligado à arte e ao nosso mundo contemporâneo. Há, no entanto, outros motivos que nos permitem essa ligação, essa forte ligação deste território entre o passado, o presente e também o futuro. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. Futuros caminhos da história.